Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Hoje são 18h34 do dia 19 de dezembro e eu tô aqui para compartilhar com você um caso clínico que você provavelmente não acompanharia devido ao prognóstico, um prognóstico que é bastante reservado e que varia de 1 a 2 anos de acompanhamento. Estou aqui para destrinchar esse caso clínico para vocês, mas também para te passar insights de como manejar, de como gerenciar condições de difícil manejo na fisioterapia musculoesquelética, beleza? Então vamos lá. Esse paciente, um homem, 48 anos, entrou em contato comigo em 17 de novembro de 2021. No exame físico, ele não apresentava nenhuma alteração neurológica. No exame neurológico, né? No exame físico, ele não apresentava perda de movimento. E a dor era constante há 6 meses, interrompendo constante há 6 meses. Mas, e isso incapacitou ele para fazer musculação e corrida, que eram suas atividades favoritas. Agora veja bem a história desse paciente. Esse paciente ele fez 90 sessões de RPG. Esse paciente ele fez 30 sessões de fisioterapia particular a domicílio. Esse paciente ele fez 72 sessões pelo plano de saúde. E ele sentia um alívio, ele foi no quiropraxista, ele fez cerca de 20 sessões com o quiropraxista. E ele sentiu um alívio que nas primeiras sessões duravam 2 semanas. À medida que as sessões iam sendo aplicadas, esse alívio durava cada vez menos. Ou seja, ele apresentava sinais e sintomas de um diagnóstico que chamamos de inconsistente ou inconclusivo. Esse diagnóstico ele tende a melhorar com 1 a 2 anos de tratamento. Então, depende muito de como o paciente enfrenta esse problema. Detalhe, esse paciente ele tem bastante poder aquisitivo. E o que é que ele fez? Ele foi para o Rio de Janeiro e buscou um médico muito renomado no país que falou simplesmente que ele tinha uma hérnia que ele tinha que operar e que a dor dele era por causa disso. Detalhe, a dor dele era irradiada, mas não era na perna. A irradiação era só para a coxa esquerda, não ultrapassava a linha do joelho. Ele não tinha perda de força, como eu te falei, o exame físico era completamente livre de alterações, nem perda de movimento ele tinha. Quando a gente começou os testes de movimento, rapidamente, cerca de 8 minutos, a gente excluiu a possibilidade de qualquer desarranjo da coluna lombar, de qualquer obstrução mecânica, de qualquer bloqueio de movimento na coluna lombar, através de 4 procedimentos muito simples, com monitoramento da resposta do sintoma intrateste, para me dar a previsibilidade do que poderia acontecer depois, para que eu soubesse qual era o semáforo, vermelho, amarelo, ou amarelo invejoso, ou verde, para eu saber o que eu poderia fazer a partir dali. Então, uma vez que eu excluí o bloqueio de movimento, eu comecei a avaliar se ele tinha uma dor desproporcional ao estado dos tecidos, se a dor era difusa, se ele tinha barreiras de recuperação. E na história ele não tinha barreiras de recuperação. Na história, as crenças dele estavam muito associadas ao exame de imagem que esse médico lá no Rio de Janeiro passou para ele. Então, o que ele fez mais? Ele foi em São Paulo, num grande centro hospitalar lá de São Paulo, e se consultou com um neurocirurgião bam de lá, que falou a mesma coisa: você tem uma hernia de disco e você precisa operar. Bom, guardadas as devidas proporções, sem generalização burra, né, que não é o médico, não são os médicos que são ruins, ou não são os fisioterapeutas que são ruins. Talvez aquele médico, aquele fisioterapeuta não estivesse preparado para lidar com condições de difícil manejo. Então, o que a gente fez com esse paciente? A gente começou, basicamente, a tirar o medo e recuperar a confiança desse paciente através de questionamentos reflexivos muito simples, fazendo ele colocar na linha do tempo os acontecimentos dos episódios de dor e questionando se, quando ele tinha feito isso outras vezes, ele não sentia também. Então, basicamente, fazer analogia: nossa, Caio, eu fui pegar peso, levei umas 6 caixas lá da garagem do meu prédio para o 6º andar, depois fiquei com a coluna muito doendo, acordei mal.
Questionamento reflexivo a seguir. Quantas vezes você já fez isso? Ah, não, várias vezes. E quantas vezes você travou? Não, só essa vez. E o paciente começou a dar risada na minha frente. Por que ele começou a dar risada? Porque o pensamento que a gente tem diante da dor, ele é catastrófico, ele é irracional. Ele é irracional ao ponto do paciente entender que ele está com medo e evitando fazer aquele movimento baseado em um evento que aconteceu, um de 200 eventos que aconteceram, entende? Acho que umas 200 vezes ele já fez a mesma coisa e nunca sentiu dor. A partir daí, e aí, como é que está a sua vida para uma coisa que você sempre faz, você acreditar que tá causando dor? Como é que está seu relacionamento? Como é que está a vida empresarial? Como é que está no trabalho, né? Como é que está com seus irmãos, sua família? Pô, recentemente perdi um pai, que não sei o que. Olha só, isso é barreira de recuperação? É barreira de recuperação, mas a partir do momento que eu dou sentido à dor do paciente, fazendo um dos braços da terapia cognitiva, que é o Making Sense of Pain, o paciente começa a refletir criticamente sobre a história dele da linha do tempo e aceita melhor as interferências do contexto biopsicossocial. Então, prontamente, esse paciente aderiu aos exercícios, ele percebeu que os exercícios não o agravavam, porque ao contrário do que muitos pensam em educar os pacientes para que eles percebam que, nossa, fiz o exercício que o fisioterapeuta mandou e melhorei, né? O senso comum diz isso e tá tudo bem. Só que eu tô aqui para esclarecer para você é que eu posso te mexer sem te piorar, porque o mundo aí fora fala para você fazer o quê? Parar de se mexer. E você acredita que está lesionado por causa disso. E quando você associa que aquele movimento fez sua dor aparecer, o que acontece? Você acha que está lesionado e o movimento está te machucando mais. Uma vez que eu alinho a expectativa com o paciente de que eu vou mexer nele e o que eu quero é não piorá-lo, ou seja, respeitar a contingência. Ele não pode sair daqui pior e com 24 horas ele não pode estar pior do que ele chegou. A gente tem métricas para fazer a dosimetria desse exercício. Então, por exemplo, todos os profissionais que passaram por ele mandaram ele parar de fazer a musculação e mandaram ele parar de fazer a corrida. E eu fui o único que falei, volta, mas volta agora, volta amanhã. Só que você vai voltar num volume 50% melhor do que você estava acostumado. Caio, como assim? Eu posso voltar? Você pode voltar, contanto que você respeite o pacing, contanto que você respeite a contingência. E aí você explica para o paciente o que é contingência. Caio, como assim? Veja bem, esse paciente ele tinha um volume de treinamento de 27 km semanais. Como assim, Caio, 27 semanais? Vou te explicar. Os 27 km semanais se dividiam em 3 treinos de 5 km e um de 12. Sacou? Como assim, Caio? 3 treinos de 1 km, de 5 km e um de 12. Segunda, quarta e sexta, 5 km e domingão, longão, 12 km. Ele estava fazendo isso há praticamente 8 meses. Então, o que foi que eu fiz com esse paciente? Eu falei, olha, volta, porque esses 27 quilômetros vão se dividir em 13,5. Esses 13,5 vão se dividir em 4 corridas de 3,3 km. Beleza? Esses 13,5 km. Pronto, uma vez que eu distribuí, eu fiz o deload dele. Ou seja, eu botei a semana de recuperação para começar a agir. E aí eu fiz com que ele se mantivesse no exercício para potencializar o engajamento, para potencializar a autoeficácia do paciente, fazendo com que ele diminuísse sintomas ansiosos, pensamentos automáticos relacionados à ansiedade, a projeção catastrófica de futuro que ele teria, porque ele não poderia mais correr, não poderia mais treinar. Como que a gente fez na musculação? A mesma coisa. Eu falei, você vai me trazer na segunda consulta tudo que você faz na musculação na semana inteira. É porque meu treinador varia muito. Olha só, o que eu falei com você, né? Seu tratamento é de 2 anos. Então, nesse momento eu vou precisar que você não faça mais de uma coisa. Nesse momento eu vou precisar que você fique só comigo. E vai ter um momento, talvez lá na semana 6, na semana 8, que eu te encaminho para um outro profissional. Esse outro profissional pode ser um psicólogo TCC ou ACT, ou pode ser um médico anestesiologista, porque talvez a partir dessa semana os exercícios que eu vou progredir com você, eles vão ser muito doloridos e você precisa estar medicado para tolerar a fisioterapia. E você não pode cair na armadilha da medicação. Você vai tomar uma medicação, vai usar um opioide, vai usar um corticoide, vai usar um tramadol e vai ficar sem dor achando que o milagre aconteceu. Calma, a dor está bloqueada no cérebro. Ele não tratou o seu problema. Então o grande lance é que quando o paciente toma medicação, ele extrapola a dosimetria de exercício. Ele acha que está bem e faz demais.
Então, dito isso, dado toda a previsibilidade do que eu ia fazer com ele nas próximas 8 semanas até as próximas 56 semanas? Não sei, 2 anos, enfim. Esqueci, enfim. Não sei quantas semanas tem um ano. Me fala aí quantas semanas tem 2 anos. Quem tá aí, pega a calculadora e conta aí. Quantas semanas tem 2 anos? Então, quando eu dei essa previsibilidade para ele, ele confiou muito no meu trabalho. Ele nunca tinha escutado o que eu falei para ele. E ele foi em médicos de tipo padrão seleção brasileira, padrão Einstein, padrão sírio-libanês. Médicos que cobram R$ 2.500 de consulta, né? Buscando o quê? A pílula mágica, que foi a primeira coisa que eu tentei desmistificar no caso dele. Cara, dor crônica não tem pílula mágica. Fibromialgia não tem pílula mágica. Ah, meu marido está em crise, eu quero fazer uma liberação, o médico mandou acupuntura. O médico não manda em nada, rei. O médico não manda em nada, fora da medicina. Se você está com dor crônica e está com barreira de recuperação porque está vivendo um luto, porque perdeu seu pai, você vai ter a fase de negação, você vai ter a fase de barganha, você vai ter a fase da raiva, depois você vai ter a fase da aceitação. Devo estar pulando alguma fase aí agora, tá? Mas, salvo engano, são 5 fases e as principais são negação, barganha, raiva e aceitação. Raiva, depressão e aceitação. Como que você vai passar por essas fases do luto sem um psicólogo TCC? O luto, ele faz a amplificação da resposta ameaçadora na amígdala. Sua amígdala fica super excitada e ela faz com que toda aquela torneira de analgésico que o seu sistema nervoso libera na corrente sanguínea caia por terra. Então você vai sentir dor aleatoriamente. Você vai sentir dor e aumentar o sofrimento, talvez aumentar a incapacidade, talvez potencializar a sua tristeza. E isso vai te colocar num ciclo vicioso. Então não tem como tratar você que está com dor crônica e acabou de passar por um processo de luto. Você precisa estar comigo e com a psicóloga TCC. Entende? Talvez com a psicóloga ACT. Eu vou encaminhar você. E olha, hoje eu estou numa condição que, graças a Deus, se você me disser assim, Caio, eu não tenho dinheiro para acompanhar com você e com ela. Sabe o que eu faço com você? Eu abro mão de você. Porque eu já fiz isso quando eu não tinha condição de negar um atendimento, literalmente. Hoje a gente nega vários atendimentos de pacientes que não mostram comprometimento para tratar dor. Olha, quem quer seu resultado sou eu. Eu quero mais do que você mesmo o seu resultado. Porque você vai falar de mim para outras pessoas. Eu vou conhecer mais histórias e eu vou colecionar transformações. Vou cumprir minha missão e vou estender meus braços aos 4 cantos do país através de treinamento de outros profissionais. Pronto, eu tenho significado, eu tenho utilidade. Se você sentou aqui para ouvir minha opinião e porque minha opinião é contrária ao que o seu médico deu, ao que o seu fisioterapeuta deu, e você não está engajado, eu abro mão de você. Eu não vendo o seu tratamento. Então hoje, graças a Deus, eu estou numa condição que eu falo assim, ó, eu preciso que você esteja com Tati junto. Eu preciso que você esteja com Rebeca junto. Eu preciso que você esteja com a Anitta junto. Se você não tiver com elas, nem adianta tratar comigo, porque não vai adiantar. Pelo contrário, eu vou ganhar seu dinheiro, não vou te melhorar, você vai sair daqui dizendo que o meu tratamento não funcionou. Então, graças a Deus, hoje eu tenho essa condição. E quando eu falei isso para ele, ele prontamente aderiu. Prontamente ele aderiu. Durante o tratamento, quando chegou lá na faixa de 8 meses de tratamento, eu falei, olha, agora a gente precisa aumentar sua capacidade. Agora a gente precisa de um acompanhamento nutricional, reduzir um pouquinho o peso. Ele foi nutricionista, começou a fazer a dieta, desceu o percentual de gordura para 8%. Chegou aqui, ele teve alta com 2 anos. 2 anos, postei uma foto, ele me trouxe, foi um vinho português de presente. Quer dizer, o cara me pagou muito caro. Caro não, né? Que saúde não tem preço, tem valor. Mas eu digo assim, pagou muito mais do que a média do mercado de fisioterapia cobra para ele e ainda me deu presente na alta, rei. Você sabe o que isso significa? Credibilidade. Você sabe o que isso significa? Coesão, coerência, conexão com o seu paciente. E você só tem conexão com o seu paciente quando você consegue dar o diagnóstico para ele. Só que se você parar para o paciente, olhar para a cara dele na ficha e falar que vai ter que ficar com ele, por 2 anos, sabe qual é o gatilho que abre na sua mente? Que 2 anos é demorado demais. Meu Deus, ele não vai pagar, são 2 anos. Também se eu botar um preço para ele pagar, um precinho para ele poder pagar, vai ser muito mais barata a minha consulta. Não, eu acho que eu não vou oferecer 2 anos não. Vou oferecer só 2 meses para ele achar que é rápido e duradouro o meu resultado, né?
Só que aí passa 2 meses e o cara acumula mais uma frustração de mais um tratamento não científico realizado. E essa frustração vai para onde? Para o cérebro do paciente. Aumentar o tamanho da barreira da recuperação e a desesperança. Quando o paciente chega com baixa autoeficácia e desesperança, a chance dele melhorar é muito menor. E você está colaborando com isso por causa da sua crença que 2 anos, que 1 ano, que 6 meses são tratamentos longos. Sabe por quê? Um guru da internet aí passou na sua cabeça e implantou um chip de resultado rápido e duradouro, de vender 7 sessões para todo mundo, de ensinar você a fazer terapia neural, a botar injetável no paciente, a fazer ozônio no paciente, porque o paciente vai melhorar mais rápido. E aí você começou com esse software de vender resultado rápido e duradouro, e quando se depara com a condição de uma síndrome dolorosa crônica verdadeira, de uma condição inconclusiva, de uma articulação comprometida, de uma dor nociplástica aumentada, né? Você fica desesperado. Um paciente que já fez 6, 7, 11 cirurgias, você fica desesperado. E aí você não sabe o que está fazendo, porque você não diagnostica, não conhece sobre o prognóstico. O que mais que você não conhece? O que mais? Se tiver pergunta, manda aí, pessoal. Você não conhece sobre o prognóstico, você não sabe vender planos de tratamento, você só vende sessões isoladas. E quando você vende sessões isoladas, o que acontece? O que acontece quando você vende sessões isoladas? O paciente falta, o paciente dá bolo, o paciente não paga antecipado, o paciente se dá alta, fez 1, 2, 3, 4 sessões, viu que não deu resultado, não vai funcionar não faz os 2 meses que você pregou, muito menos os 2 anos para o caso dele, porque você só vende sessões isoladas. Então, não saber o diagnóstico impacta em você não dar o prognóstico, que impacta em você não vender o plano de tratamento, que impacta diretamente na adesão do seu paciente ao tratamento que você recomendou. Porque você está buscando conhecer sobre injetáveis para transformar a fisioterapia numa coisa que a fisioterapia não é. Deixa eu respirar, tá? É que eu me empolgo com esses temas. Eu me empolgo muito. Você é maluco, atender 5 pessoas e as histórias são as mesmas. As histórias são sempre as mesmas. Nocebo em cima de nocebo. Terapia baseada em achismo atrás de terapia baseada em achismo. E você não entende que esse paciente te dá mais trabalho do que um paciente comum, porque você não foi capaz de vender corretamente para ele o seu tratamento. O cara chega frustrado para você, te dando um trabalho absurdo, aumentando sua autocobrança e sua percepção de não, foi eu que errei. Às vezes foi você que errou mesmo, mas na maioria das vezes você não fez nada de errado. Você só está em autocobrança assim porque você está sem conhecimento necessário para promover uma entrevista que gere mudança de comportamento. Beleza? Você está correndo atrás de injetáveis para aplicar. Você está correndo atrás de RPG, porque o mercado abre para RPG, e isso não é mentira. O RPG, ele é uma terapia por exercícios que não é superior a qualquer outra terapia por exercícios, porém, as posturas do RPG colocam você em disfunções de controle, em disfunções de movimento e num padrão antecipatório que acumula rigidez na articulação. Então, às vezes, o paciente perde a reversão da curva lombar em movimentos simples como se abaixar, porque está toda hora treinando rã na parede, rã no chão, rã no ar, enfim, e as rã do RPG lá. Pilates, beleza, Pilates também é um exercício como outro qualquer, não tem superioridade comparado aos demais exercícios, porém em sua filosofia tem a questão do core training, do powerhouse, que a gente sabe que indivíduos com dor crônica já têm o powerhouse mais ativos do que pacientes que não têm dor crônica. Logo, o Pilates parece não ser a melhor ferramenta para o paciente que tem dor crônica, porque ao invés de relaxar a musculatura profunda, a musculatura do abdômen, o cara continua contraindo e contraindo, contraindo. Se for mulher, tiver passado por gravidez e tiver tido diástase, pior ainda, porque fez Pilates no pré-gravidez, fez Pilates depois da gravidez e agora com a diástase está fazendo low pressure fitness. Aí é que terminou de bagaçar tudo na dor crônica. Vai melhorar a diástase? Vai, mas não vai ajudar ela na dor crônica, porque vai fazer com que ela contraia mais ainda a musculatura do abdômen que precisa ser relaxada. Então, o sistema te ensina tudo ao contrário. Sabe o que você vai procurar também? Ventosa, porque é fácil, porque é barato, porque vende a 60 conto e todo mundo quer relaxar. E eu não sou contra a ventosa não, tá? Não sou contra. Agora você, se quiser aplicar ventosa no seu paciente, venda a sessão de relaxamento, não venda tratamento da dor, porque ventosa não trata a dor de ninguém.
Agulhas de dry needling e acupuntura. É uma excelente ferramenta para modulação da dor. Então, se o paciente chega com uma característica que eu acabei de citar nesse caso clínico e você precisa passar pela fase de controle da dor antes da fase de controle de movimento, porque há incapacidade para o exame físico e porque há barreira de recuperação como hipervigilância, catastrofização e medo irracional do movimento, é claro que é importante lançar mão de técnicas de dry needling ou de técnicas de acupuntura para modular a dor. Na minha prática, eu faço de 7 a 10 sessões no intervalo de 2 semanas para atenuar a resposta álgica para poder examinar o paciente, tá? Isso é muito raro, eu não lembro a última vez que eu fiz, acho que eu fiz isso antes da pandemia, de lá para cá não precisei fazer em mais nenhum paciente que chegou para mim. Mas assim, gera dependência, o paciente acha que vai melhorar por causa das suas agulhas mágicas e pode gerar mais um acúmulo de frustração também por não dar autonomia para o paciente. Beleza? Ozônio. Evidência científica para ozônio está na odontologia dentística. Portanto, ozonioterapia não funciona para dor crônica. E se você quiser buscar referências sobre isso, eu recomendo a aula do Rogério Liporassi, que está lá no YouTube. Vai lá no YouTube e bota Rogério Liporassi ozonioterapia e assiste o vídeo inteiro. O cara abriu uma aula, o cara falou do Clinical Trials, enfim, não funciona para dor crônica. Quem te vende isso ou é ignorante, porque não tem acesso a conhecimento, ou simplesmente é charlatão, porque sabe que funciona e continua te vendendo só pelo viés financeiro. Beleza? Vamos lá, hidroterapia. Se esse paciente estiver na fase de controle da dor, é recomendado fazer 1 a 4 semanas de hidroterapia para tentar modular a resposta álgica de uma forma subaquática. Porém, nós não somos peixes. O que a gente vê nos pacientes de hidro é que eles parecem que eles vivem debaixo d'água. Porque quando ele sai da água, a gravidade está com a carga axial lá. E a proposta para fazer hidroterapia, vai tirar a carga da gravidade, vai diminuir a carga no disco, vai apertar menos a hérnia, vai descomprimir a hérnia. Isso é mentira. Se você for assistir uma cirurgia de hérnia de disco, quando o cirurgião estiver fazendo a hérnia de disco, a cirurgia lá, e não for uma videoendoscopia minimamente invasiva, for uma cirurgia aberta, você vai ver que a força extrema para mexer no disco é sobre-humana. Se você pegar estudo em cadáver, para um disco começar a ter ruptura daquele anel fibrótico, o que acontece? O disco, ele precisa sofrer para começar a ter ruptura desse anel discal aqui, ó, ele precisa sofrer uma carga de 250 newtons para começar a mexer nesse disquinho aqui. Em cadáveres, imagine um organismo humano que tem articulação, ligamento, cápsula, tendão, musculatura por ali. É assim, uma visão de software de computador que não é reprodutível ao organismo humano. Então, hidroterapia é recomendado sim, mas numa fase muito inicial, e o quão mais rápido o paciente sair da água para fazer a fisioterapia especializada em dor em solo, melhor ainda, tá? Terapias manuais também é recomendada para a fase de controle da dor, e eu uso principalmente para tentar reverter flare-ups durante a fase de controle de movimento e otimização funcional. Às vezes o exercício passa da dose e o paciente agudiza na sua frente. E aí você precisa lançar mão de não várias, de uma técnica de terapia manual em um segmento distante da área que dói para tentar modular a resposta da dor para continuar testando o paciente. E hoje o que a gente vê parece uma indústria, uma linha de produção, onde todo paciente deita numa maca e recebe as mesmas técnicas de quiropraxia, osteopatia, terapia manual, tuinar, como se fosse uma confecção de roupa. Vou aqui na cervical, vou aqui no tornozelo, vou aqui na lombar, vou aqui na torácica. E terapia manual não se usa dessa maneira. A gente precisa entender isso. Uma outra coisa, reiki, aromaterapia e homeopatia. Vamos falar um pouquinho de homeopatia. Homeopatia, pessoal, eu tô aqui com uma substância que é um anti-inflamatório. Eu vou pingar uma gota com uma concentração lá de 13 nanogramas por mol, enfim, não lembro a unidade. Eu vou pingar uma gota aqui e sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar nessa gota 300 ml de água. E agora eu vou pegar uma sequência de 40 copos e vou botar água e diluir, vou botar água e diluir, vou botar água e diluir. Aquela substância
que você colocou no primeiro copo até o final do copo 40, ela já desapareceu em uma diluição infinita na substância. É isso que te vendem como homeopatia. Ah, não tem efeito colateral. Eu esqueci a frase agora, mas é do inglês. If not harm, not heal. Um negócio desse. Se não é capaz de ter um efeito colateral, se não é capaz de machucar, não é capaz de curar. Se a parada não tem efeito colateral, é porque não tem potencial terapêutico. E essa série de diluição da homeopatia faz com que todas as substâncias sejam inertes. Mas, mesmo assim, foi implantado em Sistema Único de Saúde, porque o dinheiro do nosso imposto é lixo. E os governantes não sabem prática baseada em evidência. Então, acaba passando um bocado de terapia sem diretriz, sem recomendação para entrar no SUS. E aí, quando os pacientes não melhoram porque não estão fazendo tratamento efetivo, também há uma responsabilidade nisso aqui. É por isso que nós, profissionais de saúde, precisamos estar aqui na rede social para passar informações como essa, para que propaguem e continuem levando essa informação para que várias pessoas não passem por tratamentos desnecessários. Beleza? Microfisioterapia. Impressionante. Já fui paciente de um microfisioterapeuta aqui em Salvador. E por que eu tô te falando que é impressionante? Impressionante porque o cara, simplesmente sem me conhecer, palpou meu corpo todo, alisou meu corpo todo lá e me deu uma data. E nessa data eu tive um trauma muito forte na minha vida, que eu tinha 16 anos. Eu achei impressionante. Implicações clínicas do processo. Baseado na data que a microfisioterapia te dá, você vê o conflito emocional que pode estar alterando a sua tomada de decisão atual, alterando o seu organismo, não deixando a autocura do seu corpo melhorar, fazendo com que você perpetue fibromialgia, enxaqueca e várias outras condições, até síndrome do intestino irritável os caras dizem que trata. Vai para evidência científica? Não vai, não passa, não tem evidência científica forte de que microfisioterapia funciona, inclusive não tem nem plausibilidade, mas esse negócio da data me impressionou como paciente. Por que eu não recomendo? Porque às vezes você ativa um gatilho emocional num paciente sem ter o preparo para lidar com aquele trauma emocional através de terapia cognitivo-comportamental, através de terapia de aceitação com compromisso. Às vezes é um paciente que tem ideação suicida, que precisa de terapia dialética comportamental e o microfisioterapeuta não está capacitado para isso. Então, abrir uma ferida num paciente que não se sabe manejar pode ser muito arriscado. Muitos famosos fazem, tem um cara aqui em Salvador que é estratosférico, que conhece, que atende muitos famosos, então eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Você quer experimentar? Vai lá, experimente. Se você melhorar, ótimo. Se você não melhorar, eu estou aqui à sua disposição para te dar um tratamento baseado em ciência, tá bom? Então falamos aí do porquê que na dor crônica você está ficando frustrado porque está fazendo injetável, RPG, pilates, liberação ventosa, dry needling, acupuntura, ozônio, hidroterapia, quiropraxia, osteopatia e microfisioterapia, barra de diáceis, homeopatia, aromaterapia e reiki. Gente, é muita cachaça, viu? É muita coisa que a gente tem que combater, porque, na moral, se algum dia Deus livre guarde eu faltar, o meu trabalho vai estar aqui ecoando para que pessoas não caiam nesses tratamentos e gastem dinheiro de forma desnecessária. Porque às vezes o paciente quer, né, velho? Às vezes o paciente tem grana e ele gostou do terapeuta e tem todo o setting terapêutico, todo o fator contextual que faz o paciente melhorar e que não é efeito da intervenção, mas que o paciente, porque está sendo tratado, ele acha que foi efeito da intervenção. Então, hoje, eu atendi um paciente que mora em Boston e a gente explicou para ele justamente que, olha, é como uma gripe. A gripe, ela tem uma história natural. Se você pegar 50 pessoas de um grupo, 50 no outro e todos gripados e acompanhar por 15 dias, 7 a 15 dias, um grupo você dá antigripal, vitamina C e todos os remédios para gripe, o outro grupo você não fizer nada, em 7 a 15 dias os dois grupos melhoram da mesma forma. Só que porque você melhorou usando o remédio, você acha que foi um remédio. Porque você melhorou da dor lombar porque foi no fisioterapeuta, você acha que foi o fisioterapeuta. Mas existe um período que a dor entra em remissão. Geralmente de 72 horas após a crise até 10 dias. Se 72 horas a 10 dias você só está aumentando a dor, é bom você procurar o fisioterapeuta especialista em dor, fisioterapeuta músculo-esquelético. Se você sofreu trauma que é do acidente, é bom você ir para emergência ortopédica. Se você não sofreu trauma que é do acidente, é bom você ir para o fisioterapeuta direto, sem passar pelo médico, inclusive.
Por que é importante você saber disso? Porque isso diminui o custo efetivo total do tratamento, segundo Julie Fritz, lá em 2014, publicou um artigo na APTA, na American Physical Therapy Association. O custo efetivo total do tratamento reduziu em $2.700, só porque o fisioterapeuta estava na triagem da emergência ortopédica, fazendo o exame de movimento e, através do exame de movimento, encontrando movimentos aliviadores para aquele paciente. E o paciente já sai de lá com a prescrição de movimento por 72 horas a 7 dias e vai para o tratamento fisioterapêutico. Quando o paciente não passa nesse crivo, aí ele vai para o ortopedista, aí ele faz um exame ortopédico, aí ele faz um exame de imagem, aí ele volta para a fisioterapia, devolve a ressonância para o médico, faz a fisioterapia e depois termina. Você entende que passando pelo médico o caminho é mais longo? Por isso é mais caro. Ah, mas eu tenho plano de saúde. É mais caro também, mesmo com plano de saúde. Entende? Porque cada ano você vai pagar cada vez mais porque está usando demais o plano de saúde. Então aqui a gente trabalha com custo-efetividade. Quanto menos sessões eu precisar para te dar resultado, melhor. O que você me paga aqui não é a quantidade de sessão, você me paga o tempo de tratamento. Então se o seu tratamento é de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses ou 24 meses, é isso que você me paga, não pela quantidade de sessão. Então, por exemplo, tem paciente de 3 meses que faz 12 consultas. Tem paciente de 3 meses que faz 24 consultas. Tem paciente de 3 meses que faz 8 consultas. Eu já tive paciente de 3 meses que fizeram 6 consultas. Entende? O que importa, o que você quer é o resultado de controle da dor. Só que ele não depende só da gente, profissional de saúde. Depende muito do seu estado de sair da contemplação, reconhecer que precisa de uma coisa e procrastinar, para ir para preparação, ação e manutenção. Realmente fazer, mudar comportamento, mudar estilo de vida. Então, vê bem, você que ficou comigo na live até o final, você que está assistindo aí a gravação através do YouTube, você que está me escutando agora aí no Spotify, no Apple Podcasts, eu quero que você saiba que eu acredito que na fisioterapia musculoesquelética especializada em dor, existe uma ordem de ensino-aprendizagem. Se você buscar no mercado técnicas separadas, você vai se confundir. Você não vai saber mesclar essas técnicas nos momentos que os pacientes precisam. Eu acredito que existe uma ordem desse aprendizado. E é essa sequência que eu quero te dar. Porque foi através dessa sequência que eu saí de um faturamento de R$ 1.400 para R$ 134 mil. E se você não é meu seguidor raiz, você perdeu essa informação. Por que você perdeu essa informação? Porque dentro do meu Close Friends, eu postava print disso aqui para você ver, ó. Resultados diários, 5 avaliações, print, isso aqui que entrou. 8 avaliações, print, isso aqui que entrou. 8 planos de tratamento, print, isso aqui que entrou. E você via dia após dia no Close Friend os prints dos meus resultados financeiros. Só que aí eu comecei a receber um bocado de objeção de pessoas que falavam: ah, mas você tá na capital, ah, mas para você foi fácil, ah, mas para você não sei o que. Eu, beleza, não vou mostrar mais meus resultados, vou mostrar os resultados dos meus alunos. E aí tenho mostrado consistentemente alunos da formação BeExpert, alunos da mentoria, alcançarem de 10 a 34 mil de faturamento por mês, através da fisioterapia baseada em ciência, atendendo um paciente por vez. Um paciente por vez. Olha só, pensa comigo, você está aí no seu estúdio de Pilates, você tem, sei lá, 24 turmas, você fatura, sei lá, 30 mil reais por mês. Você entende que 30 mil reais por mês faturados dentro de um consultório ou dentro de atendimento domiciliar, de osteopatia, RPG, etc., onde você está no modelo de atendimento de 1 a 1, você ganha a mesma coisa tendo muito mais tempo para viver? Cara, você que está aí no seu estúdio de Pilates, me escuta agora. Talvez você não precise acordar às 5 da manhã. Talvez você não precise chegar correndo 9h30 da noite em casa para cuidar dos seus filhos, para dar atenção para o seu marido, para ter medo talvez de seu casamento estar acabando, de seu filho estar fazendo coisa errada na escola porque você não está presente, para ficar aumentando sua responsabilidade, sua cobrança em cima de demandas da vida que você só está tendo porque você não está trabalhando de forma inteligente. Você acredita que ganhar mais é necessário trabalhar mais. E não é sobre isso, cara. É work smart, trabalhar de forma inteligente. Os mesmos 30 conto que você está ganhando, se sobrecarregando dentro do seu estúdio de Pilates, é os 30 conto que você pode ganhar atendendo pacientes 1 a 1,
do jeito que eu tenho para te ensinar, através dessa sequência que eu acredito que a fisioterapia musculoesquelética tem. Porque através disso eu consegui segurança para falar o que eu estou falando com você diante do meu paciente. Através disso eu consegui credibilidade para vender o meu plano de tratamento total para o meu paciente, fazendo com que o paciente chegue aqui no consultório com a consulta já paga antecipada e saia do consultório passando o cartão com planos de tratamento de 2, 3, 6, 12 ou 24 meses. Na hora, no mesmo dia. É por isso que você via no Close Friends os volumes altíssimos que a gente botava em um dia de consultório para dentro. Cara, acorda um pouquinho. Através de... Você vai parar de ficar acreditando que abordar o paciente baseado no mecanismo predominante de dor, seja nociceptiva, nociplástica ou neuropática, é o que vai garantir seu resultado. Não vai. Você vai parar de entender, você vai parar de achar que aprender uma terapia manual internacional por resposta sintomática, que você vai contra a biomecânica do joelho, do ombro ou da coluna e o paciente melhorou. Você só mudou o desfecho. Você não foi eficaz ainda. Você só mudou o desfecho, cara. E você tá acreditando que é aquilo que vai melhorar o cara. Você vai entender por que essa parada não funciona lá dentro. Você vai parar de acreditar que tudo vem da coluna. Que tudo é desarranjo, obstrução, bloqueio de movimento. Você vai parar de acreditar que tudo é preferência direcional, porque existe um outro mundo, inclusive em apresentações clínicas que acontecem simultaneamente, né? Uma síndrome dolorosa crônica com bloqueio de movimento, uma radiculopatia com articulação estruturalmente comprometida, uma radiculopatia com diagnóstico inconclusivo. Você vai entender tudo isso lá dentro, entende? Então, através do correto diagnóstico, informando sobre o prognóstico, você tem credibilidade para vender seu tratamento e sair desse mundinho obsoleto de basear o paciente em mecanismo neurofisiológico e de basear o paciente em preferência direcional. Você vai aprender a violar a expectativa do paciente através de uma conversa, através de técnicas de educação em dor, beleza? E você vai entender por que todas essas técnicas que eu falei aqui antes não têm funcionado para pacientes com dor crônica. Ó, eu poderia ficar mais hoje, mas eu tô indo no meu nutricionista porque eu desandei na dieta agora, engordei bastante, então vou lá fazer uma reavaliação, porque 2024 eu quero botar o shape de Léo Santana e ninguém vai fazer isso por mim. Assim como ninguém vai viver o seu sonho. Ninguém vai fazer com que você fature de 10 a 34 mil de faturamento. Ninguém vai acelerar a dívida do seu cartão de crédito. Vai pagar a sua dívida do seu cartão de crédito. Ninguém vai antecipar a reforma dos seus sonhos do seu consultório. Ninguém vai resolver o problema da cirurgia que seu marido precisa. Quem vai fazer isso é você. Então, olha só, o motivo que você acha que não deve entrar no BeExpert ou subir para a mentoria é justamente a razão pela qual você deveria estar comentando no meu direct agora, eu quero, para fechar essa turma. Escuta o que eu estou falando. Eu só tenho uma vaga com valor de 2023 para o BeExpert. E se você quiser ela com desconto, você vai mandar eu quero no meu direct. E eu só tenho 2 vagas para você subir para a mentoria 2024 e ter acesso ao meu suporte semanal no WhatsApp e ter acesso a 24 aulas avançadas que não estão dentro do BeExpert e ter acesso a um acompanhamento muito próximo durante 6 meses, 4 dias de evento presencial e acesso a um grupo do WhatsApp, meu amigo, que tem a maioria dos faixas pretas da formação BeExpert te dando insights diários através de áudios que só os áudios valem o valor do investimento. Entende? Se você quiser essas 2 últimas vagas da mentoria ou essa última vaga para o BeExpert, se você não for aluno, você vai lá no meu direct agora e vai mandar eu quero, porque essa condição é só para esse ano. Não espere Natal, não espere virada de ano. Faça 2024 diferente agora, beleza? Um grande abraço, movimento é vida.